Bom, tudo bem, quinto DC? Espero que todos estejam aí saudáveis e, na medida do possível, animados aí. Bem, nós vamos aí continuar com a análise das diversas espécies de doação, conforme já vínhamos fazendo desde o último vídeo anterior. São inúmeras as modalidades de doação, por isso nós vamos perder algum tempo falando delas. Bom, a próxima a ser analisada é a doação feita ao nascituro. Né? Qual é a peculiaridade dela? A doação feita ao nascituro, ela valerá se for aceita pelo seu representante legal. Lembre-se, o nascituro é o bebê que ainda se encontra na barriga da mãe. Né? É aquele que já existe, porém ainda não veio ao mundo. Portanto, evidentemente, o nascituro não tem como aceitar a doação. Nós vimos que a aceitação, a exceção de casos muito excepcionais, de um caso muito excepcional, é imprescindível, é uma condição de validade para a doação em função do direito brasileiro haver qualificado as doações como contratos. Como o nascituro não pode aceitar pessoalmente, porque sequer ainda nasceu, a aceitação, no caso, tem que ser feita por um dos seus representantes legais, sob pena da liberalidade de não produzir efeitos. Então, mesmo a doação feita ao nascituro constitui uma espécie contratual e, por isso, depende da aceitação do representante legal para ter efeito, para produzir efeitos. O nascituro, prosseguindo aí, é titular de um direito eventual que está sob condição suspensiva, uma vez que a liberalidade evidentemente caducará caso ele não venha a nascer com vida. Lembrando, a lei de introdução de normas do direito brasileiro, lá no artigo 2º, estabelece, põe a salvo os direitos do nascituro desde a concepção. Então, o nascituro, embora ainda não tenha vindo ao mundo, ainda não tenha nascido, já tem os seus direitos resguardados desde a concepção. E um desses direitos é o de receber doação, caso o seu representante legal venha a aceitar a liberalidade. Próxima espécie. Doação em forma de subvenção periódica. O que vem a ser a subvenção periódica? Uma espécie de pensionamento, de pagamento regular de pensão. Vamos imaginar que alguém resolva transferir a outrem bens do seu patrimônio sob a forma de subvenção periódica. Então, fica estabelecido que, enquanto o doador viver, ele pagará uma determinada quantia, geralmente mensal, mas pode ser bimestral, trimestral, quadrimestral, anual, em favor do donatário. É uma espécie de subvenção, de pensão, que é paga com uma certa periodicidade, normalmente mensal. A peculiaridade aqui desse tipo de doação é que ela não transfere a obrigação para os herdeiros do doador, a menos que o doador tenha estipulado isso no contrato. Então, aqui nós temos o pagamento de uma pensão em favor do donatário pelo tempo inicialmente que o doador sobreviver. Os herdeiros, em princípio, não recebem o ônus de continuar o pensionamento em favor do donatário. Os herdeiros só vão ter de continuar pagando essa subvenção se o contrato de doação sob a forma de subvenção periódica expressamente assim o prever. Nesse caso, evidentemente,
existindo essa cláusula transferindo aos herdeiros a obrigação de continuar o pensionamento, ela vai ter a validade dela condicionada ao fato do doador deixar bens para os herdeiros. Porque vejam, os herdeiros não são obrigados a retirar do próprio patrimônio o valor da subvenção para manter o donatário, apenas porque o doador assim o quis. É preciso que o doador tenha deixado aos herdeiros herança, de onde esse pensionamento vai ser extraído e pago ao donatário, né? Lembrem-se, os herdeiros eles só respondem pelas dívidas deixadas pelo falecido na medida do quinhão que receberam na herança. Esgotado o quinhão ou inexistente o quinhão, automaticamente fica cancelado esse subvencionamento, essa pensão, porque os herdeiros não podem ser obrigados a retirar do próprio patrimônio o dinheiro para transferir em benefício do donatário. Afinal, quem fez a liberalidade foi o falecido e não o herdeiro. Próxima forma, em contemplação de casamento futuro, também conhecida como doação propter nuptias, artigo 546 do Código Civil. O que diz o 546? A doação feita em contemplação de casamento futuro com certa e determinada pessoa, quer pelos nubentes entre si, quer por um terceiro ou um deles, a ambos ou aos filhos de que no futuro houverem um do outro, não pode ser impugnada por falta de aceitação, e só ficará sem efeito se o casamento não se realizar. Aqui nós temos uma situação também especial em termos de doação, né? O 546 é explícito ao dispensar a aceitação expressa no caso de doação feita em contemplação de casamento futuro. Na realidade, aqui entende-se que a aceitação é presumida pelo fato do casamento ser celebrado. Então, o que é em suma, a doação feita em contemplação de casamento futuro com certa e determinada pessoa? É o presente de casamento, né? O presente de casamento ele é dado, ele é entregue por quem presenteia o casal em razão das núpcias que estão programadas a acontecer em tempo breve com determinada pessoa. Então, a doação, nesse caso, ela tem uma razão de existir. É uma liberalidade, evidentemente, você dá o presente de casamento se você quiser, porém, inegavelmente, esse tipo de liberalidade é feita com uma razão, com um motivo, né? Sem esse motivo, sem essa razão, sem o casamento futuro entre duas pessoas certas determinadas, muito provavelmente o doador não faria a liberalidade. Ele a realiza porque faz gosto do casamento envolvendo pelo menos uma pessoa que ele conhece, né? Às vezes o doador, quem entrega o presente, não conhece ambos os noivos, mas conhece pelo menos um deles. Né? Do contrário, não o presentearia. Então, aqui, entende-se que a aceitação ocorre no momento em que o casamento, que foi o fundamento do ato de liberalidade, acaba ocorrendo, acaba acontecendo, é celebrado. E esse 546, ele fala não apenas das doações feitas de terceiros em benefício dos cônjuges, como também as doações entre os cônjuges. Né? Então, examinando aí o texto do artigo 546, nós chegamos à seguinte conclusão. A aceitação expressa é dispensada, porém, a celebração do casamento vale como aceitação tácita. Se o casamento não for realizado por algum motivo qualquer, a doação fica sem efeito. Transplantando-se isso para a vida real. Um amigo meu vai casar.
ele me indica como padrinho ou mesmo me convida para a cerimônia porque eu estudei com ele, sou amigo dele de infância. Bom, eu escolho um presente dentro da lista de presentes de casamento e mando entregar na casa dele com alguma antecedência da cerimônia. Às vésperas da cerimônia, ele descobre que, sei lá, foi traído pela futura esposa e resolve encerrar o relacionamento, resolve cancelar o matrimônio. O cancelamento da celebração do matrimônio, em princípio, me dá direito a pedir de volta o que eu entreguei, porque a doação perde a validade, a doação fica sem efeito. Ela é feita em contemplação ao casamento futuro. Se o casamento futuro não se realiza, quem entregou o presente, em princípio, pode pedi-lo de volta. E isso vale também entre os nubentes. Por exemplo, o sujeito comprou lá o anel de noivado, um anel para presentear a noiva no noivado que antecedeu o casamento, um anel de brilhante, caríssimo. Se o casamento, se a doação foi feita em contemplação de um evento futuro, no caso o casamento, e o casamento não ocorreu, o noivo também teria o direito de pedir a joia de volta. Assim como a noiva poderia pedir de volta algum presente que deu ao ex-noivo, na perspectiva de que o casamento futuro fosse acontecer. Então, assim, embora não seja muito comum na prática, porque talvez não seja algo bem visto em termos de etiqueta, você pedir o presente de volta, nesse caso específico, a doação feita em contemplação a casamento futuro, em que a aceitação é presumida pela celebração do casamento, quando o casamento não vem a acontecer, o doador pode sim pedir de volta o presente. Né? A doação ela fica sem efeito. Agora, evidentemente, se o doador não quiser pedir de volta, os noivos vão lá, entre eles, dividir lá os presentes que receberam, talvez, ou uns vão ficar com os presentes dados por os amigos, enfim, eles vão resolver a situação de outra forma, tá certo? Mas, em princípio, a doação feita em contemplação de casamento futuro, se a cerimônia não acontece, o doador tem direito de pedir o bem de volta. Tanto um doador estranho ao casal, como os nubentes entre si. Bom, finalmente, para a gente encerrar esse primeiro vídeo, a doação feita entre cônjuges, artigo 544 do Código Civil. Diz lá o legislador, a doação doação de ascendentes a descendentes ou de um cônjuge a outro importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Então aqui o artigo 544 ele primeiro torna possível a doação entre cônjuges, nada impede que um cônjuge doe um bem ao outro, porém deixa claro que a doação implica num adiantamento da legítima, né? Adiantamento do que lhes couber por herança. Então, tanto o cônjuge, e nós veremos também o descendente que é agraciado com uma doação feita pelo marido ascendente, tem a obrigação no inventário de declarar essa doação recebida, a fim de que o juiz possa verificar e adequar a legítima que é assegurada a todos. Então, a doação feita em vida ao cônjuge implica adiantamento do que lhe couber pela herança. Ou seja, tem que ser feito um abatimento da doação feita em vida da parte que caberia ao cônjuge no momento da herança. Mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo ou no seguinte, e vocês vão entender um pouco melhor, tá certo? Eu vou terminar por aqui e já começamos novamente.